No vídeo anterior, nós vimos o narrador conversando sobre esse estado muito estranho e muito fugidio à descrição, que é o estado de meia vigília, onde a lógica do sonho invade a lógica da vida desperta e as coisas totalmente incríveis, no sentido literal da palavra, não pode crer, né? A gente não consegue crer. Essas coisas totalmente incríveis do sonho parecem fazer todo sentido ainda nesse estado. Depois, principiava aqui é relacionado à ideia, o sonho. Okay? Depois, principiava a me parecer ininteligível, como após a metempsicose, as ideias de uma existência anterior. Então, o que é metempsicose? Metempsicose é só um outro jeito de falar reencarnação, né? Metempsicose vem da raiz meta, né? Por isso que você tem metem, né? Então você tem o MET, né? De meta, que significa mudança, né? E aí você tem empsicose, que é, digamos assim, uma pessoa animada. Animada não é... Aê! Animada é que tem vida, né? O objetivo de inanimado. Desculpe, o oposto de inanimado, né? Então é mudança de ânimo. Anima é mais ou menos, se eu não me engano, no latim, é como se fala alma, se eu não me engano. Não estou garantindo, né? Então é a mudança da alma, é quando a alma muda, né? Então por isso metempsicose. Voltando. Depois principiava a me parecer ininteligível, como após a metempsicose as ideias de uma existência anterior. O assunto do livro se desligava de mim, porque lembre-se que no vídeo anterior nós vimos que ele se identificava com o livro, né? Se o livro estava falando de uma catedral, antes de ele dormir, durante o sonho ou nesse período de meia vigília, ele pensava que ele era a catedral e o livro falava sobre ele, né? Mas nós estamos conversando sobre aquela fração de segundos e aqui eu tenho uma digressão importante para fazer. É isso que a literatura faz, né? A literatura, ela expande, ela consegue expandir o tempo ou consegue contrair o tempo, né? De forma, por exemplo, vamos pegar dois extremos aqui. Bom, o extremo é exatamente o que nós temos aqui, né? Meio segundo, e às vezes é exatamente isso, não é exagero, é meio segundo que você tem aquele sentimento, até quando as coisas voltam, né? Meio segundo, alguns segundos, é descrito em várias páginas. O Ulisses, do James Joyce, por exemplo, é um livro de... Puxa vida, eu estou com ele aqui. Deixa eu... É um livro de o quê? De umas 500 páginas? Não, 790, 780 páginas, que devem ter algumas páginas de observação, uma introdução, né? Então é um livro de 700 e tantas páginas que descrevem um dia só. Né? O livro inteiro descreve um dia só. No outro extremo nós temos os livros do Isaac Asimov, Fundação, que num livrinho ali de 100 páginas nós temos o período de alguns milhares de anos, né? Então essa é a grande vantagem. E isso nos mostra também algo que o Thomas Mann falou de uma forma extraordinária no Montanha Mágica. O Thomas Mann basicamente falou assim, olha, essa ideia de que o tempo demora para passar quando nós estamos fazendo algo que não é interessante, ela funciona só no nível do micro, né? Da mesma forma que o tempo passa rápido quando nós estamos fazendo algo interessante. No nível do micro isso funciona. O que eu quero dizer? Tá lá o miojo fazendo, você está morrendo de fome, 3 minutos, são 2 horas e meia, basicamente, né? Por outro lado, você encontrou a menina que você tanto gosta e vocês passam a tarde conversando. Quando vocês olham para o relógio, já se passaram, sei lá, 7 horas e parece que aquilo ali foi 1 hora. Tudo bem,
Mas o Thomas Mann fala que isso funciona no nível do micro. No nível do macro, né, quanto mais sem significado for a coisa, mais o tempo passa de uma forma extremamente rápida. E quanto mais cheio de significado for algo, o tempo demora mais para passar. Ou, não sei se demora mais para passar, mas passa mais lentamente, né? E para dar esse exemplo, basta você imaginar, não sei quantos anos que você tem, mas eu gosto de usar o meu exemplo. Eu acho que eu passei 2 anos trabalhando como operador de telemarketing. E porque a rotina sempre era a mesma, eu tenho para mim que todo aquele tempo, claro, eu tenho essa noção de que eu fiquei 2 anos ali, 1 ano e 7 meses, sei lá, mas parece que é 3 dias de trabalho. 3 dias, né? Por quê? Porque todos os outros são representados por esses 3 dias. Então, uma semana, 1 mês de trabalho. E aquilo me comeu 2 anos de minha vida, né? E aí, é claro, você pode pensar numa pessoa que passa 40 anos fazendo um trabalho sem significado nenhum, chega no final da vida e pensa, o que eu fiz com a minha vida? Onde estão os meus 40 anos? Por outro lado, eu lembro, por exemplo, de viagens que eu já fiz, e a propósito, o Thomas Mann, Montanha Mágica, diz exatamente sobre isso, do efeito salutar que a viagem, que as férias têm, em que 3 dias de viagem, 4 dias de viagem, parece que foi uma época inteira da minha vida, né? Porque essa mudança de ares, essa vivificação do senso temporal, eu acho que é mais ou menos assim que o Thomas Mann põe a coisa, né? Isso significa que vão existir momentos da sua vida, vamos supor que você é um escritor, né? Seria uma coisa muito burra você tentar dar à tua narrativa o tempo cronológico, ou seja, eu passei 2 anos fazendo isso, vai ser 1 página por mês, então eu tenho que ter 24 páginas, né? No outro ano ali, essas férias aqui foram, eu gastei meio mês, então tem que ser meia página, né? Seria muito estúpido fazer isso, porque vão ter períodos inteiros da sua vida que não vão ter muita significação. Por outro lado, vai ter um dia que merece 5, 10, 20 capítulos, né? Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo. O narrador sabe que essa impressão aqui é uma impressão muito fugidia, que é a impressão às vezes que demora meio segundo, às vezes alguns segundos, e logo a vida volta ao normal. Mas é exatamente esse significado escondido aos olhos dos humanos normais, né? Eu, por exemplo, eu que não sou um Proust, né? É exatamente isso que está escondido dos nossos olhos, que ele quer trazer à tona. E é isso que um escritor faz. Ele nos mostra aquilo que nós não conseguimos ver, por mais que nós estejamos olhando para aquilo. Então vamos lá. Na verdade, eu acho que não. Eu acho que eu vou considerar esse vídeo aqui um vídeo de digressão, porque não vai dar para fazer muita coisa mais nele, não. E no próximo vídeo eu retorno à leitura do ponto em que eu comecei esse vídeo.